Oi pessoal, sou o Flávio, vocês já me conhecem, professor de matemática, e hoje nós estamos na nossa primeira aula do Enem. E nós vamos trabalhar hoje com expressões numéricas. Conteúdo simples, mas que traz muita confusão ainda para as pessoas, tá? Então, vamos falar um pouquinho dela. Coloquei aqui a bandeira do Brasil e coloquei uma frase aqui embaixo. A nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Na matemática, também tem que seguir a ordem. Não tem jeito, vou fazer da minha cabeça, vou fazer do meu jeito, eu penso desse jeito, então vou fazer dessa forma. Na matemática não existe isso. Eu tenho que seguir uma ordem para conseguir esse progresso que eu quero, que é o resultado correto. E no Enem, errar uma questão fácil, igual a expressão numérica, você perde ponto. Então, qual que é o nosso foco? Lembrou da nossa bandeira, lembrando do nosso país, então, manter a ordem para chegar no resultado que eu quero. Que resultado que eu quero? Acertar a questão. Então, mantenha isso. Quais que são essas ordens? Vamos lá. Potência ou radiciação. Essa é uma regra. Primeira operação que aparecer, se tiver potência ou radiciação, ela tem que ser feita antes, ok? Flávio, como assim? Você tem lá uma expressão e tem potência e radiciação. Quem aparece primeiro? Se for a potência, você resolve ela primeiro. Se for a radiciação, você resolve ela primeiro. Nesse caso, o que aparece primeiro. Depois desses, multiplicação ou divisão. Ah, então é multiplicação primeiro e depois divisão? Não, é o que aparece primeiro, tá bom? Tá aqui, ó, potência e ou radiciação, multiplicação e ou divisão. Nesse caso, você vai olhar o que aparece primeiro. Se apareceu primeiro, você resolve. Outro, soma e ou subtração. O que aparecer primeiro, você resolve. Mas a regra é potência, radiciação, multiplicação e divisão. E por último, soma ou subtração. Também tem outras questões, que são os parênteses, colchetes e as chaves, de dentro para fora, tá bom? Flávio, tem uma conta lá de mais e vezes dentro do parênteses. O que eu resolvo primeiro? Segue a ordem. É mais e vezes, então vou resolver multiplicação, depois a adição, tá bom? Tem que seguir a ordem. Sem ordem, a gente não vai conseguir chegar no almejado resultado correto. A gente quer chegar no resultado correto. Então, de novo, ordem e progresso. Ó, mantenha a ordem que a gente vai conseguir progredir e acertar as questões fáceis do Enem. Tá? E nessa aula, o que a gente está focando? Coisa básica. Porque o básico a gente erra muito fácil. Uma coisa muito básica. Olha só, uma regra assim, soma. A gente aprendeu lá atrás, lá no Fundamental 1, aprendeu a somar. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 é 10. Olha a regra aqui. A regra é a seguinte: se os números são todos positivos e tem um sinal de soma ou de mais, você vai somar. Agora, tem uma regra que a gente erra muito, e erra mesmo. Olha só a segunda expressão, menos 5, menos 5. Por mais que tenha só sinais negativos, isso é uma soma. O que você vai fazer? É tudo negativo? Conserva o sinal de menos, e soma os números. 5 mais 5, 10. Repara, eu só mudei o sinal. O resultado é praticamente o mesmo. O que altera é só o sinal. 5 mais 5, 10. Menos 5 com menos 5, menos 10. Flávio, fiquei confuso. O que eu faço? Pensa em dinheiro. Que dinheiro a gente entende mais, né? Eu estou te devendo R$5 e te peço mais R$5, eu estou te devendo quantos? R$10. Então eu estou te devendo. A ideia de dever, a gente trabalha com sinais negativos, ou sinal negativo. Ok? Vamos lá. Outra regra. Essa é simples, a de subtração. A subtração sempre vai ter um número positivo e um outro número negativo. Coloquei números fáceis para a gente calcular. E olha, eu só mudei a ordem. 5 menos 4 é 1.
Tem gente que só de mudar a ordem da questão, erra. Ó, menos 4 mais 5 é menos 9? Lógico que não. Menos 4 mais 5 é igual também a 1. O que você vai fazer para você não errar mais? Menos 4 mais 5. Quem é maior? O 5 é maior, então meu resultado é positivo. 5 menos 4 é igual a 1. Olha de baixo. Menos 5 mais 4. Quem é o maior? O 5. Ele é positivo ou negativo? Negativo. Então, 5 menos 4, menos 1. O de baixo também. 4 menos 5. Repara, eu só mudei a ordem. Só mudei a ordem, tá? O que você faz? Quem é maior? O 5 é maior. Então, o sinal vai ser negativo na resposta. 5 menos 4, menos 1. Estou lembrando da minha professora da 6ª série, Dona Delza. Ela que me ensinou isso aqui. Eu ensino da mesma forma que ela. Dona Delza lá de Caeté. Abraço, tá, professora? Isso aqui é fácil de errar. E a maioria erra, então tem que prestar atenção. Tudo bem? Olha a multiplicação e divisão. A regra é a mesma, tá? Mais vezes mais. Vai sempre ser mais. Mais dividido por mais. Resposta, mais. Menos vezes menos. Também vai ser mais. Menos dividido por menos. Também vai ser mais. Olha só quando que dá negativo. Só dá negativo quando um número é positivo e o outro é negativo. Então, o que a gente fala lá? Mais com menos. Mas isso é na multiplicação e na divisão, tá bom? Mais vezes menos, menos. Mais dividido por menos, menos também. Aí, se fosse ao contrário, menos vezes mais, negativo. Lembra da regra. Menos com mais é menos. Agora, um detalhe. Olha só. Menos vezes menos. Eu estou trabalhando aqui com 2 sinais, tá bom? Se eu tivesse um terceiro negativo, menos com menos, mais. Se eu coloco mais um negativo, mais com menos, vai ser menos. Tudo bem? Então, tem que olhar também a quantidade de números. Se for um número par e todo mundo negativo, fica positivo. Se for um número ímpar, negativo, vezes negativo, vezes negativo. Aí você faz a combinação. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Ok? É fácil de errar, por isso tem que prestar atenção. Tem que manter o que eu falei no início, manter a ordem, fica centrado. Que esses detalhes derrubam a gente. Cuidado com a ansiedade na hora da prova. Zela por isso, tá? Toma uma aguinha lá na hora da prova lá para não ficar ansioso à toa. Outra coisa que cai muito e que a gente erra muito nas provas. Frações com o mesmo denominador. Esse é fácil, tá bom? Tá até completa já. Vamos lá. Você tem 3/4 mais 5/4. Olha a regra. Os denominadores são iguais? São. O que você vai fazer? Conserva o denominador, que é 4, e soma os numeradores. 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. 8 sobre 4. Dá para simplificar? Dá para dividir direto. Lembra, toda fração é uma divisão. 8 sobre 4 é a mesma coisa de 2. Esse tá fácil. Agora, e esse aqui? Já até coloquei o novo denominador ali. Frações com denominadores diferentes. Olha só, 3/4 mais 5/3. O que eu vou fazer? Eu vou somar os de baixo? Não. Eu vou tirar o MMC. Eu já sei que o MMC aqui vai ser 12. Dá para entender que 4 vezes 3 é 12. Mas se o número for maior, não dá para fazer simplesmente assim. Dá, mas vai ficar muito complexo. Então, melhor explicar por MMC. O MMC de quem que eu vou tirar? Dos denominadores. 3 e 4, né? Então, 3 e 4 eu vou dividir por números primos. 2, 3, 5, 7 e assim vai. Lembrando, como eu estou trabalhando com MMC, eu tenho que trabalhar só com números naturais. Vamos explicar por quê. Eu tenho o 3 e o 4 para serem divididos por 2. Então, vamos lá. 3 dividido por 2
Na prática, sim, 3 por 2 é 1,5. Só que no MMC não vale, tem que ser número natural. Então não divide agora, então conserva o 3 e divide o 4. 4 por 2, 2. Vou dividir por 2 de novo. Vai ficar 3 e 2, divide 2 por 2, então vai ficar, conserva o 3, desce o 3, 2 por 2 dá 1. Agora eu vou dividir por 3, já que não dá para dividir mais por 2. 3 por 3, 1 e 1. Cheguei. Vou pegar o resultado aqui, 2 vezes 2 vezes 3, e vou achar o valor de 12, que já está expresso lá, já estava expresso na fórmula ali, na expressão. O que eu vou fazer agora? Essa é a parte chata, porque a maioria erra. Eu vou pegar o meu novo denominador e vou dividir pelo denominador antigo. No caso, vou dividir por 4. 12 dividido por 4. E depois eu vou multiplicar pelo numerador, tá? Então, 12 por 4 dá 3. 3 vezes 3, que vai dar 9. Beleza? Não tem um sinal de mais lá? Eu coloco o sinal de mais. Ah, se fosse menos, colocava o sinal de menos. Mas é mais, coloco o sinal de mais. O que eu vou fazer? Já fiz com a primeira fração, vou fazer com a segunda. 12 dividido por 3. Ó, 12 dividido por 3, que dá 4. 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. 9 mais 20 dá 29 sobre 12 ou 29, 12 avos. Pronto, cheguei. Não dá para simplificar, tá bom? Então, acabou. É só isso. Se der para simplificar, você simplifica. Simplificação. O número que você dividir em cima, você divide de baixo. Flávio, eu não guardo os nomes. Simples. É o número de baixo e o número de cima. Ah, mesmo denominador. Então, conservo de baixo e somos de cima ou subtrai os de cima. Tem outra regra também. Eu não coloquei aqui. Multiplicação. Multiplicação de fração. O que você vai fazer? Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Ou de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Guarda do jeito que você achar mais fácil. Não fica tão agarrado nos nomes. Tudo bem? Olha outra regra. Eu tenho aqui x ao quadrado é igual a 4. Se x ao quadrado é igual a 4, eu passo esse expoente para o outro lado como raiz quadrada. Vai ficar raiz quadrada de 4, que vai ser raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar x é igual mais ou menos 2. Olha só que no de baixo eu estou colocando assim, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Não é a mesma coisa, tá bom? No de cima, a gente está tratando de uma equação. A gente usa muito isso aqui na equação de segundo grau, na função quadrática, tá? Porque lá a gente precisa desses valores, tanto positivo quanto negativo, para a gente montar o nosso gráfico. Agora, raiz quadrada de 4, que é igual a 2, a gente está trabalhando mais isso aqui com dimensões. Não existe dimensões negativas, tá bom? Não existe menos 2 metros, menos 5 metros, porque é espaço. Então, ele ocupa espaço. Então, ele não vai ser negativo. Tudo bem? Agora, já nas funções, ele vai ter esse valor negativo. Ok? Outra regrinha, aqui é a mesma coisa, que a gente está falando das raízes. Vamos colocar um exemplo prático já de expressões numéricas. Vamos lá, vamos ver se a gente guardou. Presta atenção. As operações devem ser feitas na ordem que aparecem. Verdadeiro ou falso? Ele só falou isso. Ele não falou se é potência, ele não falou se é multiplicação, divisão, soma, subtração, se tem parênteses. Ele só está falando assim, na ordem que aparecer, você resolve. Isso aqui é falso, tá bom? É necessário calcular primeiro todas as operações no interior dos parênteses na ordem que elas aparecem. Parece verdadeiro. Parece verdadeiro.
Na verdade, é uma meia-verdade. Meia-verdade é mentira, tá, gente? Não existe meia-verdade. Ou é verdade, ou é verdadeiro, ou é falso. Olha só, é necessário calcular primeiro todas as operações no interior dos parênteses. Até aqui estaria certo. Resolve tudo lá dentro, depois você tira. Depois você tira o parênteses. Mas olha só, na ordem que elas aparecem. Aí não dá para concordar. Por quê? Se eu tiver uma soma e depois uma potência, quem que eu tenho que seguir primeiro? Primeiro potência, depois a soma nessa ordem. Ah, tem uma multiplicação e uma raiz quadrada. Primeiro raiz quadrada, depois multiplicação. Por isso que eu falei lá na bandeira, é ordem, tem que seguir a ordem. Sem seguir a ordem, a gente vai errar. É fácil confundir isso. Então essas duas aqui são falsas, tá? Vamos lá. Essas aqui já estão com as respostas, mas a gente vai lendo. Olha só. A pessoa que realiza os cálculos escolhe a ordem mais oportuna para eles. Isso não é roupa que a gente vai comprar. Ali você tem a liberdade. Ah, vou comprar tal camisa, tal tênis, tal produto. Isso é ordem sua, você escolhe. Na matemática não é assim. Tem que seguir a ordem da matemática. O padrão é a própria matemática, de quem criou essa forma para a gente calcular de forma correta. Tudo bem? Não existe ordem para a realização dos cálculos em uma expressão numérica. Existe ou não existe? Existe. Tem que seguir a ordem. Se a gente fizer da nossa cabeça, então todo o resultado é válido, todo mundo vai tirar total. E não é assim que funciona. Seria interessante assim se fosse com o banco, né? Mas na verdade não é. Você está lá devendo R$1.000 para o banco, você fala assim, não, eu estou te devendo 1.000, mas eu não quero pagar e está ok. Não é assim que funciona, não é? Tem as ordens, tem as regras para a gente seguir e tem que segui-las. Olha a letra E. As adições e subtrações são os últimos cálculos na lista de prioridades das expressões numéricas. Sim, verdadeiro. Ela é a última a ser feita. Flávio, qual que é a última mesmo? Nesse caso, a adição e subtração é a última que aparecer. Você tem uma expressão numérica, só tem soma e subtração. Se só tem os dois, você vai fazer na ordem que aparece. Beleza? Coloquei aqui o autor da questão, para a gente lembrar dele, valorizar o trabalho dos profissionais da educação, tá bom? Olha esse exemplo. Eu fiz uma modificação. Na internet a gente acha muita pegadinha. Aí eu queria saber, qual é a resposta disso aqui? Qual é o valor da expressão? 40 dividido por 4. Repara, não tem um sinal do lado de fora ali, mas está multiplicando, já que não tem sinal de multiplicação. Então vai ficar 40 dividido por 4 vezes 4 mais 6. Qual é o resultado? Você tem ideia de qual que é o resultado? Eu vou deixar o resultado para você aqui. A resposta é 100. Eu não vou calcular. Eu vou deixar vocês quebrando a cabeça como um desafio. Qual que é a resposta? É 100 mesmo? Pode dar 1? Eu digo para você que pode. A pergunta é, você seguiu a ordem? Siga a ordem que você vai longe. Beleza? Mais uma aqui, ó, de novo. Ordem para chegar no progresso que eu quero. Eu quero progredir. Eu quero subir. Eu quero ir para o alto e avante. Beleza? Vamos lá. Mais uma expressão. 10 dividido por 2 vezes 5 elevado a 2 dividido por 5. Incrível que pareça, da forma que você fizer, você vai conseguir achar essas 4 respostas. Mas qual que é a resposta certa? É a resposta C. Faz lá. Manda como dúvida para nós. Ah, eu achei meio, eu achei 1, eu achei 125. Lembra, ó, ordem. Tem uma ordem para ser seguida, tá bom? Tem que seguir a ordem. Ah, a ordem de quem? Da matemática. Das regras da matemática, tá bom? Tem uma expressão mais tensa aqui. 1 mais 3 meios elevado a 2 vezes 3 quartos mais 8. A resposta dá 12,68 ou 203,16 avos. Olha só. Você já tem a questão pronta. Eu queria que você pegasse a questão e tentasse fazê-la.
é na prática, tá bom? Vamos para a prática e eu quero isso pronto para a próxima aula. Se esforce, dedique, segue a ordem, tá? Não estou defendendo aqui bandeira de ninguém, mas é para seguir a ordem, que eu quero ver todo mundo progredindo na matemática. Abraço e até a próxima.